Oi, eu sou o Eric, terceiro BADM, e eu tô aqui para resolver as minhas duas questões no trabalho de matemática. Eu fiquei com o número 5 e as minhas duas questões foram: a primeira é do conteúdo de razão, que é analisar ali a diferença entre números decimais e tal, que está ali dentro do conteúdo de razão. E a minha segunda questão foi de estatística, que é uma análise de gráfico. É um gráfico de barras, eu diria, é horizontal, só que no lugar das barras está representada ali por carrinhos, que representa a venda de carros e tal. Então eu vou ler aqui os enunciados, depois a gente vai para a correção. Ok, estamos aqui com a minha primeira questão. Vamos lá. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. No estoque de uma loja, a lente de espessuras 3,10 mm, 3,021 mm, 2,96 mm e 2,099 mm e 3,07 mm. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de. Aí tem as opções aqui. E no caso a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que descobrir quais desses valores que tem na loja é a mais próxima de 3 milímetros. Então, a gente já vai para a correção. Ok, vamos lá então para a resolução. Eu coloquei aqui as alternativas e o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual desses valores aqui está mais próximo de 3 milímetros. Ok, o que a gente vai fazer a princípio aqui? A gente vai ter que descobrir qual é a distância, ou qual a diferença, no caso, entre esse número e esse, e descobrir qual que tem menos diferença e, consequentemente, está mais perto de 3 milímetros. A gente vai fazer isso com uma subtração. Então, vamos lá. O primeiro passo, a gente vai ter que igualar o número de casas decimais. Ou seja, o que mais tem casa decimal aqui é esses aqui que tem 3, né? Então, vamos colocar todos eles com 3 casas decimais. No caso, vamos lá. Esse aqui está com 3 já. Esse aqui está com só 2, depois da vírgula, né? Então, a gente vai colocar um zerinho aqui. Esse aqui já está com 3. E esse aqui, vamos adicionar um zerinho aqui. E esse aqui, vamos adicionar um zero aqui. Ok. Então, agora, vamos lá. Qual que é a distância? Desse para esse, a diferença desse para esse é de 901. 0,901. Ou seja, tem quase um inteiro de diferença entre esse número e esse. Então, tá bem alto, né? Vamos lá. Aqui, esse daqui, a diferença desse para 3 milímetros é de 0,40. Então, vamos lá. Então, esse aqui, 0,40. Não é tão grande, tá com uma diferença interessante aí. Vamos lá, para o próximo. 3,021 para 3 milímetros, a diferença é de 0,021. Ok, bem pequeno, menor que 0,40. Então vamos lá continuar analisando. Esse daqui tem a diferença de 0,70 para 3 milímetros. E esse daqui a diferença de 0,100 para 3 milímetros. Então, a gente analisando aqui, o menor número no caso vai ser este daqui, com 0,21 milésimos. Então, no caso, a opção correta seria a letra C. É a lente que tem menor diferença para 3 milímetros. Vamos lá então para a leitura da minha segunda questão. De acordo com o relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016,
quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades de 2015, conforme representação no gráfico. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de. Ou seja, ele está dizendo que aqui o ano de 2016 ultrapassou em 360 o ano de 2015, certo? Então, no caso, a gente vai ter que descobrir quanto vale cada carrinho desse, sendo que esses três aqui vão valer 360. Ok? Então a gente tem aqui dividindo que cada carrinho desse aqui representa 120 carros, porque esses três aqui representam 360. No caso, 360 dividido por 3, a gente tem 120 carros. Agora a gente vai para a parte de fazer a média anual do número de carros vendidos aqui no gráfico. A gente já sabe então que cada carrinho desse vale 120 carros vendidos. Ok, vamos para lá então. Vamos para a resolução aqui da segunda questão. Tá, ok, a gente já descobriu que cada carrinho vale 120 carros, certo? Então, o que a gente vai fazer? Naquele gráfico da questão lá que a gente estava analisando agora, a gente tem 8 carrinhos. No caso, a gente vai multiplicar esses 8 carrinhos por 120 para a gente descobrir quantos carros ao total foram vendidos pela marca A. Então, a gente tem essa multiplicaçãozinha aqui, que dá 960 carros vendidos. Ok? Então, agora a gente precisa saber a média dos 3 anos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir os 960, que foi o total de carros vendidos, por 3, que são 3 anos. Ou seja, 960 por 3. E a gente vai ter 320 carros. É a média dos 3 anos. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa D. Então é isso. A análise do gráfico aí. E análise do gráfico de carrinhos lá e a média aqui. Então é questão de estatística aí. A alternativa correta é a alternativa D. É isso.